No princípio, Deus criou o céu e a terra. O livro de Gênesis é a mais antiga explicação do mundo, tal qual conhecemos hoje que o homem obteve. Teria sido um mundo criado por iniciativa divina há 5.000 anos atrás, ou teria este evoluído durante milhões e milhões de anos? É este o local original do Jardim de Éden, entre o Vale do Jordão e Beit Shan? Ou em algum lugar entre o Tigre e o Eufrates? Ou será que ele nunca existiu? A Bíblia, o único corpo de verdade universal, a origem das 3 maiores religiões, foi escrita aqui, neste país sagrado. Não há nenhum país no mundo tão rico em contrastes ou tão variado em aparências e atmosferas como a diminuta terra de Israel. A Terra Santa oferece uma quase ilimitada esfera de atrações para o visitante de qualquer parte do mundo, seja qual for sua crença ou cultura. Aqui encontram-se os cenários e os panoramas, os próprios lugares e terras onde ideais eternos foram concebidos. Aqui você pode observar grande parte dos mais importantes monumentos da história. Ruínas devastadas pelo tempo, fortalezas magníficas erigidas por reis e imperadores, estradas e campos de batalhas nos quais o destino de nações foi selado. Essa é uma terra onde nenhum tipo de magia é necessária para fazer girar para trás a roda do tempo e olhar em direção ao passado. O berço dos eventos que deram forma ao curso do homem. Junte-se a nós nessa jornada pelo tempo, pelos panoramas, pela história da humanidade, na terra de Israel, a Terra Santa. Uma solitária família instala-se junto a um poço. Abraão, sua mulher Sara e a serviçal egípcia destes, Agar. Mais tarde, Agar tornar-se-á a mãe de Ismael, filho de Abraão, o patriarca do povo árabe. O deserto é a residência natural dos beduínos. A vida nômade desse povo é reminiscente da forma que nossos patriarcas, Abrão, Isaque e Jacó, viveram há mais de 3.000 anos atrás. Preservando seus costumes e tradições antigos, os beduínos vivem a apenas alguns quilômetros de distância da cidade moderna em pleno século XX de Beersheba, a capital nas estradas para o Negev. Em Israel, onde as descobertas arqueológicas são eventos comuns durante a construção de edifícios, Beersheba é assim denominada em virtude de antigo lugar, Poço do Juramento. Aqui você provavelmente beberá um milkshake onde Abraão costumava ordenhar sua cabra. E quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Andai à minha frente e serás perfeito. Constituirei minha aliança entre eu e tu, e após tu tuas sementes nas gerações destes para uma eterna aliança, para ser seu Deus e Deus daqueles que gerares. Abraão torna-se o pai de 2 grandes nações, o povo judeu e, através de seu filho Ismael, o povo árabe. Quando o sol de meio-dia bate impiedosamente nas planícies de Mamre, Abraão abriga-se sob este carvalho, hoje com 4.000 anos de idade. Subitamente, 3 homens aparecem à sua frente. Eles são os mensageiros do Senhor, enviados para preparar Abraão e sua esposa anciã Sara
para o nascimento de um filho temporão, Isaque. Essa igreja bizantina comemora o evento. O Mar Morto. O Senhor decretou a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão salva toda a família de Lot, exceto um de seus membros. Sua esposa olhou por detrás dele e tornou-se uma estátua de sal. A fé de Abraão no Senhor é posta à sua mais difícil prova, quando o Senhor ordena-lhe que sacrifique seu querido filho Isaque no Monte Moriá. Conduzindo o pequeno grupo sobre um asno, seu filho e serviçais seguindo a pé. A madeira para o altar sacrificial é levado pelo próprio Isaque. Quando Abraão levanta a faca para matar seu filho, um anjo do Senhor chama-o dos céus. Não desças sua mão sobre o mancebo, pois agora eu sei que temes a Deus. É aqui, no Monte Moriá, que após mais de 1000 anos foi construída a casa de Deus. Neste mesmo lugar, onde a fé de um homem foi posta à prova por Deus. E esta não é de forma alguma a última. Kiriat Arba encontra-se ao sul de Jerusalém. Kiriat Arba, também conhecido como Hebron, foi pela primeira vez mencionado em Gênesis. Estes são os novos bairros da cidade. Abraão compra a caverna de Macpelá como um cemitério para sua amada esposa. Uma vez adquirida, torna-se a catacumba familiar dos patriarcas e seus descendentes, Isaque, Jacó e suas mulheres. E Jacó sonhou, e no sonho viu uma escada fincada à terra, cujo topo alcançava os céus. E viu os anjos de Deus subiam e desciam nesta. Neste sonho, que provavelmente ocorreu no pé dessas antigas escadarias de Bet-El, é prometida a Jacó a terra de Israel. Alguns dias após este significativo evento, Jacó encontra sua futura esposa, Raquel, ao lado de um poço. Esta beduína está tirando água para a cabra de seu pai, tal qual Raquel, quando Jacó a viu pela primeira vez e apaixonou-se. Raquel, que morreu inesperadamente dando à luz a sua criança, é enterrada na saída de Belém. A história trágica de sua paciência e devoção fizeram dela um símbolo da maternidade por todas as gerações. Jacó, que teve 12 filhos, é o pai das 12 tribos de Israel. Um de seus filhos, José, tornou-se soberano no Egito e o braço direito do faraó. Com a chegada dos 7 anos de carestia, ele convida seu pai e seus irmãos a juntarem-se a ele no Egito. José morre no Egito. Seu caixão é levado pelos filhos de Israel durante o êxodo para ser reenterrado aqui, junto a Nablus. Centenas de anos passam. No Egito, Moisés, que foi trazido pela filha do faraó, emerge como um líder de seu povo. Os filhos de Israel já não são mais livres. Eles são oprimidos pelo regime faraônico e são obrigados a construir enormes cidades de tesouros para os egípcios. É preciso um mestre espiritual que introduza o monoteísmo no mundo para livrá-los da escravidão. Ele agora conduz os israelitas para o deserto do Sinai, para lá vagar durante 40 anos até que tornem-se uma nação de homens livres. Aqui, no Monte Sinai, com 600 mil homens e mulheres vivos como testemunhas, os 10 mandamentos são entregues.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos livrou da escravidão na terra do Egito. Recordarás o dia de sábado e guardarás sua santidade. Pois o Senhor vosso Deus vos trouxe a uma terra boa, terra de córregos d'água, fontes e mares que jorram dos vales e das montanhas, uma terra de trigo e cevada, vinhedos e figueiras e romeiras, uma terra de azeite, oliveiras e mel. E Moisés subiu das planícies de Moabe até a montanha do Nebo, e o Senhor disse a ele: Esta é a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E te faço vê-la com os teus olhos, mas nela não entrarás. E assim Moisés morreu, sem nunca ter posto os pés na terra prometida. Ele é enterrado em Moabe, na Transjordânia, mas ninguém sabe até hoje exatamente aonde. A rota dos israelitas na terra prometida os conduz através do rio Jordão, o maior obstáculo a ser ultrapassado. Moisés está morto, mas quando os sacerdotes que levam a Arca da Aliança pisam sobre o Jordão, as águas secam e os israelitas passam sobre o solo seco, um sinal de que Deus continua ao lado de seu povo e de seu novo líder, Josué. Após atravessar o rio, os filhos de Israel acampam em Gilgal, nas planícies de Jericó, e lá comemoram a Páscoa. De Gilgal, eles continuam para Jericó, cujas escavações estamos vendo agora. Por 6 dias, os sacerdotes circundam a cidade, carregando a Arca da Aliança. No 7º dia, soam as cornetas e os muros da cidade desabam. Os reis cananitas juntam suas forças contra o poderoso invasor e a batalha desenrola-se por todo o dia, da cidade de Gibeão até o vale de Aialon. Hoje em dia, o grande monastério dos padres trapistas, que produzem seu próprio excelente vinho, comanda a paisagem, onde há 1000 anos atrás Josué deu o comando. Sol, permaneças de pé sobre o Gibeão, e tu, lua, no vale de Aialon. Conquistar a terra prometida foi um longo e árduo processo. Essas são as montanhas de Efraim, no vale de Jezreel, onde Débora, a profetisa, e um vidente julgaram os filhos de Israel. No sopé de outra montanha, o Monte Tabor, o exército sofisticado dos canaanitas é rendido por Baraque, quem Débora aconselhou e guiou durante a batalha. A fonte Jarod, uma das mais belas reservas naturais da moderna Israel. Aqui, Gideão escolheu os 300 melhores guerreiros para lutar contra os midianitas. Eles foram selecionados através da forma com que bebiam sua água. A cena transfere-se para Asquelon, à beira-mar, uma das 5 maiores cidades filistinas. Os filistinos são inimigos implacáveis. Um herói legendário aparece, Sansão, um homem cuja imensa força é dedicada a Deus do ventre de sua mãe. Sansão espalha o terror e a devastação entre os filistinos até que sucumbe frente à malícia de Dalila, uma cortesã filistina a quem ele revela o segredo de sua força. Ele é capturado, seus olhos são arrancados. Mas nesta fábula maravilhosa sobre a força física e espiritual, ele é redimido pela fé. Prisioneiro no templo filistino, ele arranca as 2 colunas principais e toda a extensão do teto desaba sobre a multidão. E assim, os mortos que ele matou à sua morte foram mais dos que ele matou em sua vida.
Esse é o Vale de Elá. Aqui, nas mais baixas das montanhas de Judeia, um exército israelita liderado pelo rei Saul enfrenta novamente os filistinos. Essas antenas gigantes, os meios de comunicação de Israel com o mundo, estão localizadas onde o gigante aterrorizador chamado Golias desafiou a força israelita. O desafio é aceito pelo jovem desconhecido Davi. Julgando a realidade pela aparência, Golias ridiculariza o jovem que ousa enfrentá-lo. E Davi leva sua mão a seu bolso e de lá tira uma pedra que lança com seu estilingue e golpeia o filistino em sua testa, e ele cai com sua face na terra. Davi ascende de sua posição do mais novo irmão que cuida da cabra de seu pai e é eleito por Deus para tornar-se um rei. A guerra ameaça novamente, dessa vez nas colinas do Monte Gilboa, junto ao Vale de Jezreel. O rei Saul e seus filhos são mortos na batalha. A casa de Davi, que reinaria por centenas de anos, sucede à casa de Saul. Uma das primeiras realizações de Davi como rei é a conquista de Jerusalém, a cidade dos Jebusitas. Então Davi lutou no forte e o chamou a Cidade de Davi. Com o estabelecimento da nova capital, Davi traz a Arca da Aliança, que estava guardada na Judéia, para a cidade, e seu filho, o rei Salomão, constrói uma casa em nome do Senhor, o primeiro templo que permaneceria ali durante 1000 anos. Desde então, Jerusalém tornou-se o maior símbolo de glória e poder real para todos os judeus do mundo. Uma cidade onde os feitos do passado emergem com os últimos dias do futuro, quando as nações farão de suas espadas relhas de arado e não irão mais à guerra. Por 3000 anos, desde que Davi entrou pela primeira vez na cidadela para estabelecer seu reinado, até hoje ela permaneceu e permanecerá Jerusalém de ouro. O caráter sacrossanto de Jerusalém é tão profundo que quando o rei Davi, adorando a Deus, deseja construir uma casa para o Senhor, seu desejo é negado, porque ele houvera sido um guerreiro que derramara sangue. Davi morre enterrado aqui no Monte Sião. De acordo com a fé judaica, quando o Messias vier, ele será da casa de Davi, e é para o Messias que os judeus rezam na tumba do rei. No Vale Quidron, não muito longe da tumba de Davi, encontra-se a coluna de Absalão, construído como um duradouro monumento para o filho de Davi, morto quando revoltou-se contra seu pai, a vitória mais amarga de Davi. Tão logo seu governo é estabelecido, o rei Salomão começa a construção da casa do Senhor, onde a Arca da Aliança será guardada. Seu império agora estende-se ao longe. Ele se aproveita de seu controle do porto de Jafa, pelo qual lhe traz os melhores materiais encontrados no mundo nesta época. Para Eilat, nas margens do Mar Vermelho, seus navios trazem 3.000 talentos de ouro de Ofir para serem utilizados no templo. Hoje, uma concorrida cidade praieira conhecida por todo o mundo. Nos tempos antigos, Eilat é o portão de Salomão para o leste. Eilat é também usado pela rainha de Sabá, que chega com um enorme séquito para verificar a sabedoria do mais sábio dos homens. Então, Salomão começou a construir a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Um altar permanente é construído no mesmo local onde Abraão havia recebido a ordem de sacrificar seu filho para o Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor tinha 60 cúbitos de comprimento e 20 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura.
E o oráculo ele preparou dentro da casa para lá colocar a arca da aliança do Senhor. Então Salomão revestiu a casa por dentro com puro ouro. Também todo o altar que estava junto ao oráculo, ele o revestiu com ouro. Então terminou-se todo o trabalho que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então Salomão reuniu todos os anciãos de Israel e os chefes das tribos, e os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Senhor a seu lugar, no oráculo da casa, o mais sagrado lugar. Finalizando os trabalhos do templo, Salomão devota sua riqueza e sua atenção para outras construções. Ele constrói 3 aquedutos nos jardins reais, nos arredores de Belém, para servir de reservatórios da preciosa água da chuva para o povo de Jerusalém. A cidade de Meguido, que é essencial para a defesa do reino, é sumamente fortificado. E palácios e fortificações são construídos ali por ordem do rei. Embora o povo de Israel goze de paz e prosperidade, o rei Salomão não é negligente em preparar-se para dias piores, para ele e para seus vindouros filhos. Por ser um rei de espírito político, ele forma uma aliança com o Egito, casando-se com a filha do faraó. O poderoso rei, que tem nada menos que 1000 esposas, escreve o mais nobre ode de amor de todos os tempos, o Cântico dos Cânticos. Eu sou a rosa de Sharon e o lírio dos campos. E como o lírio dentre os espinhos, assim é meu amor entre as filhas. Olhai, és formosa, meu amor. Olhai, és formosa, tens olhos de pomba entre as mechas desse cabelo, lã das ovelhas que despontam no monte Gilad. Eu as acuso, ó filhas de Jerusalém, por não excitares nem despertares meu amor até o gozo. Como é belo seu amor, minha companheira. Como melhor é seu amor que o vinho. Seus lábios, ó minha companheira, derramam-se como um favo de mel. Mel e leite escondem-se sob sua língua. Seus 2 seios, tais quais gêmeas cabras montesa. Seu pescoço é uma torre de marfim. És bela, ó meu amor, como Tirza, graciosa como Jerusalém, terrível como exército e suas bandeiras. A era de paz encerra-se. Salomão está morto e o reino dividido. A casa de Davi ainda reina em Jerusalém e Judeia. Mas uma nova capital estabelecida em Samaria pela casa de Omri. Seu filho, o rei Ahab, fortifica e embeleza a cidade, realçando-a com templos para a adoração de deuses estrangeiros. Os filhos de Israel fizeram secretamente essas coisas que não eram certas contra o Senhor vosso Deus, e eles construíram para eles lugares altos nas cidades. Eles colocaram imagens e ídolos em todas as colunas e sob qualquer árvore verde. Esses ídolos ainda podem ser vistos em Meguido e na área de Bânias. Apesar da mudança na atmosfera religiosa, homens destemidos e descomprometidos apareceram. Os profetas Elias, Jeremias e Isaías, que avisaram o povo que eles seriam castigados por seus erros. O profeta Isaías está de pé em frente aos portões da cidade. Ele teve uma visão profética sobre o longínquo, distante futuro. Uma visão de Jerusalém, ao mesmo tempo apocalíptica e de redenção, quando o Messias passa por este portão no muro. Gradualmente, ambos reinos se enfraquecem. Novos conquistadores parecem cumprir as piores visões dos profetas. A destruição do reino de Israel e o exílio à Síria das 10 tribos.
milhares de judeus são isolados do resto da nação para sempre. Um século mais tarde, Jerusalém é conquistada pelo rei da Babilônia e o restante da nação enfrenta um destino similar, exílio. A casa do Senhor torna-se cinzas. Essa caverna serve de esconderijo ao rei Zacarias na sua fracassada tentativa de fugir da Jerusalém sitiada. Os filhos de Israel choram por sua fé. Hoje em dia, eles lamentam a destruição do templo, o seu último vestígio, o seu muro oriental. Em tempos longínquos, eles sentavam à margem dos rios da Babilônia, na remota Síria, chorando e rezando por Jerusalém. E o profeta Ezequiel conta sobre sua visão. Mal sabe ele que ela consolaria seu povo por milhares de anos. A mão do Senhor estava sobre mim e levou-me no espírito do Senhor e colocou-me no meio do vale que estava repleto de ossos. Filho do homem, podem esses ossos viver? Ó Senhor, sabes tu. Ó sim, ossos secos, escutais a palavra do Senhor. Olhais, eu farei com que o ar penetre em vós e viverais. Colocarei nervos em vós, e a vós trarei a carne, e vos cobrirei com a pele, e coloquei ar em vós e viverás, e saberás que eu sou o Senhor. Quinhentos anos separam o Novo Testamento do Antigo. Durante esse período, progressos significativos ocorrem em toda a região do Mediterrâneo. Um novo poder estabelece seu governo na área, os Seleucidas. Os filhos de Israel voltam a Selá. O exílio na Babilônia encerra-se e, de fato, a Babilônia já não mais existe. Ciro, rei da Pérsia, concede-lhes a permissão real para retornar a Sião. Em volta de Jerusalém, perto de Modeim, os Macabeus, uma família local de judeus patriotas, está quase juntando-se à batalha com as legiões gregas. O conflito entre as duas culturas é inevitável. Os gregos provocaram a rebelião, impondo o culto pagão aos judeus. Os Macabeus conseguem expulsar o governo estrangeiro e, novamente, um reino é estabelecido em Israel, conhecido como a Casa dos Hasmoneus. Cesareia, nas margens do Mediterrâneo. O Império Romano está no auge de seu poder e prestígio. A Judéia não pode ter mais esperanças de reter sua independência frente à máquina de guerra romana. Cesareia tornou-se o quartel-general das legiões romanas que foram enviadas para subjugar a insurreição dos judeus contra o novo soberano. Eles construíram um anfiteatro da cidade em um longo aqueduto destinado a conduzir água doce das fontes montanhosas a esta importante cidade-porto. O rei Herodes foi um dos maiores construtores de todos os tempos. O Herodion, nome dado em homenagem ao rei Herodes, é um palácio e fortaleza construído sobre uma colina cônica artificial erguida por mãos humanas. Ele está localizado ao sul de Jerusalém e no limite do deserto de Judeia. O rei Herodes é nomeado pelos romanos. Apesar do fato dele ser casado com uma descendente dos Macabeus, os judeus não o consideram seu soberano legítimo. A insatisfação é crescente e a revolta estoura na Galileia. O cruel rei envia tropas romanas para subjugar os rebeldes. Esta montanha, Monte Arbel, testemunha a batalha impiedosa, onde as tropas romanas arrancam os revoltosos destas cavernas, usando longos ganchos e lançam-nos pelo penhasco. Então o rei, sob temor de ver sua vida ameaçada, ocupa-se fortificando os maravilhosos palácios que construiu ao longo do país para seu lazer e proteção. Como empenho para agradar seus súditos insatisfeitos, este formidável arquiteto reconstrói o templo em Jerusalém. Hoje só o muro ocidental restou deste magnífico lugar, a segunda casa do Senhor. Mesmo na época moderna, o tamanho gigantesco das pedras
e a forma como foram trazidas e colocadas umas sobre as outras para sustentar a construção é surpreendente. Herodes também constrói Massada, no deserto de Judeia. Originalmente programado para ser um palácio de veraneio à beira do Mar Morto, ele tornou-se um dos mais pungentes símbolos da resistência judaica da história. Mais uma vez, os judeus são divididos. A nação está separada entre facções e rivalidades políticas. Um desses grupos, a seita de Qumran, vive aqui no deserto de Judeia. Ela produz a Biblioteca de Pergaminhos, o livro de Daniel, que cria esperança da chegada do reino de Deus e da queda dos poderes terrestres, está entre eles. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados nesta caverna. O Santuário do Livro, no Museu de Israel, foi construído especialmente para comportar os pergaminhos do Mar Morto. O teto do santuário representa a tampa dos jarros de argila onde esses pergaminhos foram descobertos. Nesta época, nasce uma criança chamada Jesus. Nazaré, no período romano. Uma pequena cidade nas montanhas da Galileia. Um modesto carpinteiro chamado José e sua mulher Maria são informados por um anjo do nascimento em breve de uma criança concebida pelo Espírito Santo. Passaram-se séculos e anos desde a época em que Jesus nasceu. Na verdade, Jesus não nasceu no primeiro ano da Era Comum, e sim aproximadamente 4 anos antes, no ano 4 AC, o mesmo ano da morte do rei Herodes. Belém, uma cidade nas montanhas de Judeia, onde Raquel foi sepultada. Jesus nasceu aqui. Seu nome será chamado Admirável Conselheiro, Poderoso Pai. Quando o rei Herodes escutou que o novo rei dos judeus havia nascido, ele ordenou o assassinato de todas as crianças recém-nascidas de Belém, e outras versões dizem em todo o seu reino. Jesus foi salvo, pois sua família foi alertada a tempo de deixar o país. Um grupo de pastores, olhando por suas ovelhas, vê um anjo que lhes diz: Não temais, pois nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, e este é Cristo, o Senhor. Um árido deserto junto ao Mar Morto. Uma região estéril e pouco hospitaleira onde Davi uma vez ocultou-se de Saul. Aqui eremitas e fugitivos da lei sempre encontraram santuário e reclusão. No local onde o Rio Jordão encontra-se com o Mar Morto, João Batista prega. Pessoas de todas as partes do mundo vêm confessar-se e batizar-se. Vindo da longínqua Galileia, está entre eles o jovem Jesus. João sabe que é apenas um mensageiro. Ele diz às pessoas à sua volta: Eu vos batizo para o arrependimento, mas ele, que virá depois de mim, e mais poderoso que eu, e cujos sapatos eu não mereço portar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus encontra 4 de seus futuros discípulos no mar de Galileia. Estes são Pedro e seu irmão André, e outros 2 irmãos, Tiago e João. São todos pescadores. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Farcana, na Galileia. Participando de uma cerimônia de casamento aqui, a mãe de Jesus descobre que o suprimento de vinho está se esgotando. Jesus ordena aos serviçais encher os vasos de argila com água. Eles o obedecem e ficam perplexos ao descobrir que a água transformou-se em vinho. Eles o seguem até Capernaum. Lá, eles assistem um serviço religioso na sinagoga, onde Jesus cura um homem possuído por um espírito maligno. A sinagoga de Capernaum é uma das mais antigas do país. Ela foi construída na época dos gregos e seu estilo é reminiscente da arquitetura grega.
Como uma das primeiras sinagogas já construídas, ela servia de lugar à reunião dos judeus da Galileia. Durante o serviço, o livro da Torá era colocado em frente à congregação, que rezava olhando em direção a Jerusalém, como os judeus ainda o fazem no mundo inteiro. Jesus é acompanhado por uma multidão de seguidores. Ele sobe ao Monte das Beatitudes, acima de Capernaum, para proferir seu sermão. Abençoados sejam os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando Jesus terminou seu sermão, o povo estava perplexo. Eles estavam impressionados com a sua autoridade. Ele nomeia 12 discípulos, aos quais ele concede uma parte de seu poder como seus companheiros e colaboradores. Bânias, também conhecido como Cesareia Filipe, é uma posição romana que foi construído neste penhasco pelo filho de Herodes. Aqui, nessas cascatas, com a vista para o grande penhasco, Jesus cogitou se seus discípulos acreditavam que ele fosse o Messias. Essas cascatas provêm água para os rios, que são as fontes do Rio Jordão. Monumentos das atividades de Jesus podem ser encontrados em toda a Galileia. Muitas igrejas, como por exemplo a Igreja Bizantina, na margem oriental do Mar da Galileia, foram construídas através dos séculos para celebrar a sua presença. A oeste do Mar da Galileia e contemplando do alto do Vale de Jezrael, pode-se ver o Monte Tabor. Ele ergue-se no meio do vale onde Débora, a profetisa, lutou e venceu milhares de anos antes do nascimento de Cristo. Esta igreja franciscana foi construída sobre as ruínas de uma antiga igreja bizantina do século IV. A transfiguração de Jesus deu-se aqui, diante de Pedro, Tiago e João. Lá surgiram diante dele os maiores profetas, Moisés e Elias. Desde então, esta montanha sagrada é chamada Monte da Transfiguração. O percurso de Jesus até Jerusalém começa na Galileia e continua através de Samaria e do Vale do Jordão. Monte da Benção, contemplando o Alto de Nablus. Aqui onde erguia-se o templo, os samaritanos oferecem seu sacrifício da Páscoa anual. Os samaritanos são descendentes de um antigo povo. Eles preservaram a forma original de sua tradição, que é muito semelhante ao judaísmo. Os preparativos para a entrada formal de Jesus em Jerusalém foram feitos aqui, na aldeia de Betânia. Jesus desce o Monte das Oliveiras, seguido por uma imensa multidão que o louva. Abençoado seja ele que vem em nome de Deus. Jesus entra pelo portão oriental e dirige-se diretamente ao templo. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a tornaram um covil de ladrões. A casa de Deus também deve ser a casa de oração para todas as nações. A ceia de Páscoa deve ser servida no quarto superior em Monte Sião, onde está sepultado o rei Davi. A festa comemora o êxodo dos judeus do Egito. Enquanto Pedro e João estão a caminho do Monte Sião, Judas Iscariotes está a caminho do sumo sacerdote. Quando a ceia termina, eles andam pelo vale de Quidron e por Getsêmani. Aqui, no jardim, em volta da igreja franciscana, Jesus sente que seu fim está próximo. Uma multidão de soldados liderados por Judas cruzam o jardim e prendem Jesus. Estas antigas oliveiras estão aqui há centenas de anos e muitos acreditam que elas tenham testemunhado a época de Jesus. Via Dolorosa. É sexta-feira e Jesus, vestido com um traje púrpura, é guiado pela cidade.
A procissão passa por 14 estações, sendo uma delas este monastério de Este Homo. Olhai o homem. A multidão segue-o cantando: Salve, Rei dos Judeus! Deixai-o ser crucificado! Deixai-o ser crucificado! Finalmente, eles atingem o lugar do crânio, conhecido em hebraico como Golgota, onde Cristo é crucificado. No momento em que o judeu de Nazaré morre na cruz, nasce o fundador do cristianismo. A Igreja do Santo Sepulcro é a mais sagrada do mundo cristão. Jesus foi despido de suas vestimentas numa área agora cercada pela igreja e foi cravado na cruz onde morreu. Seu corpo foi tirado da cruz e colocado aqui, de acordo com a tradição católica, no sepulcro. No lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim. Protestantes, por outro lado, acreditam que o corpo de Jesus foi colocado neste jardim, perto do portão de Nablus. A destruição do segundo templo, a destruição total de Jerusalém e o exílio da nação judia é muito mais trágico e aterrorizador do que foi previsto. A revolta contra os romanos começa nas montanhas da Galileia, espalhando-se pelo país para o Forte Gambla, onde os revoltosos tentaram inutilmente defender-se. 4.000 homens foram massacrados pelos romanos. 1.000 homens atiraram-se pelo penhasco. A insurreição culminou na maior tragédia judaica de todos os tempos até o Holocausto. Massada, situada a 400 metros sobre o Mar Morto, foi construído e fortificado pelo rei Herodes como lugar de refúgio contra uma possível insurreição judaica, ou pior ainda, contra uma invasão egípcia liderada por Cleópatra, rainha do Egito. Para os revoltosos, este é o último baluarte ao qual eles podem agarrar-se contra o inimigo. Sob o comando de Eliezer, filho de Jair, eles constroem uma inconquistável fortaleza sobre a montanha. Lá, eles vivem durante 7 anos como a última comunidade judaica independente do país. Eles construíram suas próprias sinagogas e casas de banho. 3 anos mais tarde, Jerusalém é destruída por Tito. Os romanos estão agora livres para lidar com este último baluarte. As legiões acampam aos pés do imenso penhasco, mas são incapazes de invadir as fortificações. Depois de 3 anos de resistência ao inimigo, os revoltosos de Massada preferem suicídio a render-se ao inimigo. Cada um deles deita-se no chão ao lado de sua mulher e filhos, coloca seu braço sobre eles e oferece seu pescoço ao que por destino executavam este triste ofício. Finalmente, os romanos entram no palácio que contém a multidão assassinada, mas não puderam tirar vantagem do fato. Avdat foi inicialmente construída pelos nabatianos, árabes nômades que a tornaram uma cidade comercial. Era uma importante estação na antiga estrada para Eilat e de Eilat para o Oriente Longínquo. Nesta época, os romanos já aceitavam o cristianismo. Sob o domínio romano, a deserta cidade de Avdat foi construída novamente. A igreja de São Teodoro, que vemos aqui, é uma relíquia deste período. São Teodoro foi um mártir grego do século IV.
Este monastério fica ao lado da igreja. Ele foi construído por monges cristãos que decidiram estabelecer-se aqui, no deserto do Negev. Os bizantinos deixaram notáveis sinais do seu domínio na terra, onde construíram numerosas igrejas, castelos e fortalezas. Porém, restaram sempre alguns judeus no país, tentando preservar sua tradição. Eles tentaram conservar a Corte Suprema Judaica, o Sanhedrin, que era situada aqui, em Beit Shearim. Beit Shearim é também a casa de um dos mais famosos sábios judeus, Rabi Yehuda Anassi, que compilou a Mishnah. Aqui ele foi sepultado com seus 2 filhos. Caixões de pedra gravados com vários motivos nas câmaras das catacumbas. Este piso do mosaico, com a inscrição em hebraico, paz para todo Israel, foi encontrado numa sinagoga perto de Jericó. Esta construção é muito antiga, nos provendo mais uma vez a prova de existência de judeus nesta terra através dos tempos. Que eles possam ser bem lembrados, que sua memória possa ser para o bem. Amém. Os muçulmanos conquistam o país. Descendentes do profeta Maomé propagam suas palavras e o islamismo torna-se a religião do Oriente Médio. A área do templo passa a chamar-se Al-Haram al-Sharif, em homenagem a Sharif Omar, que conquistou a cidade. A lenda muçulmana clama que Maomé ascendeu ao céu deste lugar. A octagonal mesquita da Rocha, a mais bela mesquita do mundo islâmico, foi construída por Abdel Melek. A mesquita está localizada sobre a rocha do qual Maomé foi levado ao céu. Jerusalém e a área do templo são considerados lugares muçulmanos sagrados, inferiores só à santidade de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Jerusalém, chamada de Alea Capitolina, na época romana, torna-se El Quds, o santuário sagrado. A antiga Jericó, chamada de Te El Sultan pelos muçulmanos. Um luxuoso palácio foi construído aqui para Calife Hisham da dinastia Umayyad. Damasco, a capital de Umayyad, está distante, na Síria, e o Palácio de Jericó é usado como refúgio de inverno para os governantes muçulmanos. Durante o domínio muçulmano, várias mesquitas foram construídas através do país, particularmente nas cidades importantes, como Hebron e Jerusalém, acrescentando novos lugares de importância religiosa. Os cristãos voltam à Terra Santa. A Europa ressente-se amargamente da presença muçulmana aqui. As cruzadas são lideradas por Ricardo Coração de Leão e o rei Gottfried, junto com tropas francesas, alemãs e inglesas. Esta fortaleza, Belvoir, foi sagazmente assim chamada pelos cruzados franceses que a construíram. A fortaleza possui uma vista abrangente sobre os seus arredores, o Vale do Jordão e as montanhas de Gilad na Transjordânia. Mas o país nunca foi abandonado pelos judeus.
Várias comunidades ainda existem em Jerusalém e Hebron, em Tiberíades, na Galileia e em Tzfat, o centro do misticismo judaico, a Kabbalah. O país foi conquistado e reconquistado várias vezes. Salah ad-Din, o guerreiro muçulmano, recaptura a terra e os muçulmanos retornam aos locais sagrados. As muralhas que cercam Jerusalém antiga foram erguidas sobre remotas fundações. Elas foram aumentadas para sua atual altura na época dos turcos. As muralhas em volta da cidade têm portões que ainda são comumente usados para a entrada na cidade velha de Jerusalém. As rodas do tempo continuam a girar. Como muitos conquistadores anteriores a ele, Napoleão Bonaparte sonha com a fundação de um Império Oriental. Ele gostaria de tirar a Índia do controle britânico. Como sempre aconteceu através dos séculos, a terra de Israel estava em seu caminho. Ele lutou em Gaza e invadiu o país, indo em direção ao norte. Napoleão é derrotado na fortaleza de Acre e é forçado a fugir do país. Jerusalém, o primeiro bairro judaico fora do limite das muralhas da Cidade Velha, foi construído por iniciativa de Sir Moisés Montefiore. Assim nasceu a Jerusalém moderna. Ela logo expandiu-se, superando a Cidade Velha em tamanho. Neste mesmo tempo, um outro personagem imortal do renascimento judaico, o Barão de Rothschild, delineia as fundações de uma agricultura moderna na Terra. Zichron Yaakov, estabelecida neste período, é a primeira colônia agrícola judaica. Rishon LeZion é uma outra colônia deste tipo. Os pioneiros arrancaram de si a força de continuar trabalhando, na certeza de que o Estado dos judeus tornar-se-ia realidade, como Theodor Herzl havia previsto. O movimento sionista expandiu-se na diáspora. Os judeus eram chamados a voltar para sua terra-mãe. Primeira Guerra Mundial. A terra que ainda é governada pelos turcos encontra-se em plena agonia de guerra. Finalmente, o general britânico Allenby invade Israel e entra na Cidade Velha pelo portão de Jaffa, iniciando assim a era do mandato britânico. Na terra de Israel, o povo judeu passou a existir. Nesta terra foi formado seu caráter espiritual, religioso e nacional. Aqui eles viveram independentemente. Aqui eles criaram a cultura de importância nacional e universal e deram ao mundo o eterno livro dos livros. Essas foram as linhas de abertura da Declaração de Independência de Israel, pronunciada no momento da Guerra de Libertação. Um dia após a declaração de independência, estoura a Guerra da Libertação. O país está sitiado. Yad Mordechai, um recente kibbutz no sul, habitado por sobreviventes do Holocausto, é destruído. Os poucos guerreiros resistem aos ataques do exército egípcio e suas divisões blindadas. Yad Mordechai torna-se o símbolo da determinação heróica. Nasce um Estado. A terra de Israel é o lugar de interseção do Oriente e Ocidente, de Norte e Sul, velho e novo, do religioso e do secular. Aqui misturam-se tradição e cultura, absorvem-se o passado e futuro, coexiste sonho e realidade. Esta terra, que significa tanto para tantas pessoas, através do mundo inteiro, torna-se o ponto de fusão do qual uma palavra surgirá: paz. Nesta terra, profetas das 3 mais importantes religiões do mundo vagaram e pregaram. Deixemos que a mensagem de esperança escrita por Isaías
seja transmitido desta cidade eterna, de onde ele dirige-se ao mundo com esta predição. E o lobo habitará com a ovelha, e o leopardo deitará com a criança, e o bezerro e o jovem leão, e o cordeiro juntos, e uma pequena criança os guiará.